E aí, galera, maravilha da natureza! Haha, espero que você esteja bem, espero que você esteja confortável aí no seu assento. E hoje, moçada, nós vamos tratar um aprofundamento do movimento circular uniforme, que é falar da sua equação e das roldanas, como a gente pode associar roldanas para a partir do movimento circular uniforme, tá? Então, lembrando essa relação entre a velocidade angular e a velocidade linear ou velocidade escalar, né? Então, nós vimos aqui que V é igual a ΔS por ΔT e o ômega é Δθ ou Δφ, dependendo do material, dividido por ΔT. Nós vimos essa relação aqui e demonstramos essa equação que é a equação que relaciona a velocidade escalar com a velocidade angular. Então, observe que a velocidade escalar ou linear em metros por segundo é dada pelo produto do ômega, que é a velocidade angular, e o raio da trajetória. Esse radianos por segundo é a unidade aqui do ômega, e o raio no sistema internacional é em metros. Então, nós vimos isso daí. Outros conceitos que a gente também já viu e que a gente precisa recordar para aplicar lá nas roldanas é o período e a frequência, né? O período é o tempo de uma volta completa, dado em segundos. A frequência é o número de voltas em um certo tempo, que é dado em hertz. E a relação entre frequência e período é dada por essas duas expressões. A frequência é inverso do período ou o período é inverso da frequência. Lembrando que a unidade de frequência é o hertz, ok? Bom, feita essa lembrança, vamos lá, vamos aplicar agora algumas relações importantes, né? Uma volta completa é ΔS dividido por ΔT, que é 2πr dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência vezes o raio, né? O ômega é ΔΦ ou Δθ dividido por ΔT, e aí é 2π se for uma volta, dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. E, como a gente já tinha visto, o V é igual a ômega R. Massa! Agora, olha só. As polias, ou a transmissão de movimento circular, ela é muito importante, porque é base de funcionamento de um monte de coisa, tá? As engrenagens de um relógio, por exemplo, as engrenagens que a gente tem funcionando dentro de relógios ou acoplamento de engrenagens em motores é muito importante. A gente pode associar de duas maneiras, ou usando uma correia, normalmente. Aqui, se você se recordar, né, a gente tem, por exemplo, a catraca de uma bicicleta e a coroa de uma bicicleta. A gente pedala e tem uma transmissão de movimento por uma corrente que tem os dentezinhos, né? Ou, né, a gente pode acoplar encostando. O que tem de comum para as duas roldanas nesse caso, pessoal? A velocidade da borda aqui das roldanas, bem como da correia ou da corrente em si, a velocidade escalar é a mesma. Percebe que se você pegar qualquer ponto, ele vai andar a mesma distância no mesmo tempo, mesmo que esteja encostado na correia, na roldana. Então, a gente parte desse princípio, que nesse tipo de associação, ou nesse por encostar, ou nesse por roldana, a velocidade escalar é a mesma. Observe que na transmissão de movimento, quando está encostado aqui por engrenagens, uma roda num sentido, a outra roda no outro sentido. Já no acoplamento por corrente ou por correia, os dois, né, as duas roldanas rotacionam no mesmo sentido, horário anti-horário. Como o V é ômega R, eu posso escrever que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB, certo? Como o ômega é 2π vezes a frequência, a gente pode escrever que 2π vezes FA vezes RA é igual a 2π vezes FB vezes RB. E aí a gente tira uma relação super importante que a gente usa muito, que é para a transmissão de movimento com roldana e correia, corrente, ou por acoplamento de encosto, tá? Frequência vezes o raio é igual a frequência da outra roldana vezes o raio da outra roldana.
Observe que quanto maior for o raio, menor é a frequência, certo? E vice-versa. Então, se você pegar um bagulho que está girando numa frequência assim, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. O outro vai estar girando com uma maior frequência, certo? Então, olha só, eu estou tentando fazer, não sei se vai dar. Mas, enfim, essa é a jogada. Isso serve tanto para a ligação por correia, quanto por encosto, né? O acoplamento por encostamento aí. Sacaram? Essa é a jogada da associação de polias por correias ou correntes ou por acoplamento. A frequência de menor raio é maior, a velocidade angular é maior, já o período do A é maior que o período do B. Basta você fazer essa relação aqui que você consegue. Põe 1 sobre T e já é. Beleza? Muito bem. Então, nós também podemos acoplar com o mesmo eixo. Aí muda toda a história. Olha que louco. Imagina que você tem a catraca com o eixo da roda de trás lá da bicicleta, certo? Do pneu. Então, a catraca e a roda dão uma volta completa no mesmo tempo, na mesma frequência. Tudo igual. Sacaram? Ó, o ômega é igual, o período, a frequência é igual para as duas polias, o período é igual. A diferença vai estar na velocidade escalar. Como a velocidade escalar é ômega vezes o raio, a borda dessa que tem o maior raio vai estar numa velocidade maior do que a borda dessa que tem menor raio. Então, as velocidades lineares e escalares são diferentes nesse caso. Percebe que no acoplamento por correia ou por corrente, né, ou por encaixe, a velocidade escalar é a mesma e as outras todas grandezas que são diferentes. Aqui, só a velocidade escalar é diferente e todas as outras grandezas são iguais. Frequência, período, velocidade angular e pronto, já falei, né? E o período. Beleza. Muito bem. Então, aqui, por contato, certo? Lembrando, VA igual VB, tal. E por encosto, além do mesmo eixo. Fechou? Então, essa é a parada da polia. Tem uma regrinha prática que a gente vai usar bastante, porque quando a gente trata de polias, muitas vezes a frequência vem em RPM, em rotações por minuto. Inclusive no carro, quando a gente acelera, tem o contagiro lá, né, que é em RPM. Então a gente pode, da grandeza linear para angular, dividir pelo raio, ou da grandeza angular para linear, multiplicar pelo raio. E em Hertz, você quer passar de Hertz para RPM, o que você faz? Multiplica por 60. Quer de RPM para Hertz, o que você faz? Divide por 60. Afinal, em 1 minuto tem 60 segundos. Fechou? Essa é uma regrinha prática que você pode memorizar aí. E agora a gente vai para a função horária dos ângulos descritos. Isso é muito importante, galera. Vamos lá. Lembrando, o ângulo de fase, né, o θ, pode ser descrito pelo espaço dividido pelo raio. Isso a gente viu lá na aula passada. E o ômega é igual à velocidade linear dividido pelo raio. Essa é a função horária do movimento uniforme, né, que a gente vê logo no começo da cinemática. S é igual a S0 mais VT. Observe que a gente foca no movimento circular uniforme. Por quê? Porque é o mais usado. Belezeira? O que nós vamos fazer com essa equação? Eu vou pegar toda essa equação e dividir pelo raio, certo? O que acontece quando eu pego S final e divido pelo raio? Eu vou ter o θ final. O que acontece se eu pego S0 e divido por raio? Eu tenho θ0, o ângulo inicial. O que acontece se eu pegar o V e dividir por R? Eu tenho a velocidade angular. Então, essa seria a função horária dos ângulos descritos no movimento circular uniforme, ok? Esse ângulo θ, em muitos materiais, aparece como φ. É a mesma coisa, só que diferente, tá? É só o ângulo, o nome do ângulo que é dado. Então, o ângulo, depois de um tempo, é igual ao ângulo inicial mais ômega vezes t, onde ômega é a velocidade angular. Como nós estamos tratando de um movimento circular e uniforme, esse ômega é constante, belezeira? Então, essa é
a descrição do acoplamento de polias por engrenagem ou por corrente ou por correia e do mesmo eixo e a equação ou função horária dos ângulos descritos em um movimento circular uniforme. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado pela presença, pela audiência e até a próxima!